pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos Daniel, de Filosofia. Sejam bem-vindos à plataforma Gonçalves Dias, através do Governo do Estado do Maranhão, né? É um projeto, um cursinho pré-vestibular, através também da Secretaria de Educação do Estado, que visa preparar vocês para o vestibular do Enem e da UEMA. Lembrando que o nosso material está disponível aqui no link abaixo, beleza? Pessoal, na última aula, nós falávamos ainda sobre a filosofia medieval, né? Falamos sobre as duas principais escolas da filosofia medieval, que é a patrística, né, que vai ser ali defendida por Santo Agostinho, onde ele vai ser influenciado pela filosofia do Platão, pela filosofia neoplatônica, onde ele vai meio que adaptar algumas ideias do Platão, né, para o cristianismo mesmo. Então, por exemplo, vai haver aquela mesma estrutura dualista em que existe esse mundo aqui sensível, que no caso agora é o mundo do pecado, e existe o mundo agora que vai ter uma ideia de, vai ter agora uma ideia de pai, né? Não é só, agora é o céu, né? Não é o mundo das ideias, agora é o céu. Então, a gente já resolvemos algumas questões aqui sobre o Santo Agostinho e também sobre o Tomás de Aquino. Nós temos mais uma questão aqui sobre a filosofia medieval, que é a questão de número 28 aqui do nosso material. Ela é uma questão do Enem 2019, que fala sobre o Tomás de Aquino. Vamos o que diz o texto, tá? Tomás de Aquino, filósofo cristão que viveu no século XIII, afirma: a lei é uma regra ou um preceito relativo às nossas ações. Ora, a norma suprema dos atos humanos é a razão. Desse modo, em última análise, a lei está submetida à razão. É apenas uma formulação das exigências racionais. Porém, é mister que ela emane da comunidade ou de uma pessoa que legitimamente a representa. No contexto, vamos ao que pede a questão. No contexto do século XIII, a visão política do filósofo mencionado retoma o quê? Então, pessoal, lembrando, para vocês anotarem essas dicas, e quando a gente pensar nesses dois principais filósofos, a gente já vai lembrar de cara. Bom, o Santo Agostinho, ele é influenciado pelo Platão e pelos neoplatônicos, dentro da patrística, né? Por outro lado, a gente vai ter outro movimento no período medieval chamado escolástica, como a gente já viu, e vai ser defendido pelo Tomás de Aquino. O Tomás de Aquino, ele vai ter uma grande influência do Aristóteles, beleza? A gente já viu também isso aqui, só revisando. Então, a visão política do filósofo mencionado retoma o quê? Vamos às alternativas. Alternativa A, o pensamento idealista de Platão, como eu acabei de falar, né? O pensamento idealista do Platão, ele vai influenciar a configuração da filosofia do Santo Agostinho, né, que está ali na patrística. A questão trata sobre o Tomás de Aquino, beleza? Vão anotando essas dicas. Alternativa B, conformismo estoico de Sêneca. Bom, o estoicismo, né, do Sêneca e os estoicos é mais uma corrente do helenismo, ou seja, é o último período ali da filosofia antiga, antes de começar já propriamente a filosofia medieval. Então a gente já pode descartar também de cara a letra alternativa B, beleza? Vamos à alternativa C. Ensinamento místico de Pitágoras. Bom, a questão trata sobre o Tomás de Aquino e ele não tem influência, né, do Pitágoras. O Pitágoras, ele é um filósofo pré-socrático. Então a gente pode descartar também a letra C. Vamos para a alternativa D. Paradigma de vida feliz de Santo Agostinho. Né? Então essa visão política do filósofo mencionado, esse filósofo não é o Santo Agostinho. É uma questão que trata sobre o Tomás de Aquino. Então a gente pode também descartar de cara a letra D. Nos restou a letra E, que vai dizer o seguinte: conceito de bem comum de Aristóteles. E é exatamente isso, né? O Tomás de Aquino, ele na configuração da escolástica, ele vai ter grande influência do Aristóteles. Então, né, resposta correta, letra E, conceito de bem comum em Aristóteles. E lembrando que essa questão, né, e essas questões de filosofia medieval, elas podem cair de diversas maneiras. Por isso que é muito importante que vocês anotem essas principais ideias a respeito desse tema, beleza? Então, pessoal, essa questão aqui, ó,
é uma questão de número 29 do nosso material. Ela é uma questão do Enem de 2018, né? Ela fala sobre filosofia medieval, só que aqui está dizendo, bom, século XVIII, mas vamos entender por que ainda é sobre filosofia medieval. Eu acredito que é a nossa última questão sobre esse tema. Então, vamos ao que diz o texto. O século XVIII é, por diversas razões, um século diferenciado. Portanto, já é um século da modernidade, né? Razão e experimentação se aliavam, no que se acreditava ser o verdadeiro caminho para o estabelecimento do conhecimento científico, por tanto tempo almejado. O fato, a análise e a indução passavam a ser parceiros fundamentais da razão. Olha só, na filosofia medieval, a gente tem meio que a razão sendo ofuscada, né? Por exemplo, o Santo Agostinho vai dizer que a gente precisa primeiro ter a fé para depois a gente acreditar. Então, primeiro vem a fé e depois vem a razão, né? Então, por exemplo, o Tomás de Aquino, ele vai dizer, bom, a gente consegue chegar a algum conhecimento com a razão, porém, o que vai garantir mesmo a correspondência entre homem e conhecimento não vai ser a razão, porque ela gera um conhecimento limitado. Mas a gente usa a razão para depois aplicar a fé e aí sim a gente chega ao conhecimento verdadeiro, né? Então, continuando aqui o texto. Ainda no século XVIII que o homem começa a tomar consciência de sua situação na história, beleza? Então vamos ao que pede a questão. No ambiente cultural do antigo regime, ou seja, o antigo regime, que é um regime que prevalece ali por toda a Idade Média, também ali no começo da modernidade, é o absolutismo, né? Então, por exemplo, para a gente ter uma ideia, hoje nós temos os poderes, né, de uma república. Esses poderes são divididos. Tem um poder da justiça, tem um poder de quem governa, tem um poder de quem cria as leis. E no antigo regime, esse que prevalecia era a monarquia, esse rei ele vai ter, né, na sua mão o poder de segurança, o poder de legislar. Então o rei é a lei, né? O rei é a justiça. Então vai ter uma concentração de todos os poderes. O rei é o poder militar, enfim. Então a discussão filosófica mencionada no texto tinha como uma de suas características o quê? Letra A. Aproximação entre inovação e saberes antigos, né? Não está falando sobre inovação, né? E nem tentando aproximar com os saberes antigos. O que eles estão querendo fazer é se distanciar, né? E se utilizar da razão aqui nesse século XVIII, que é também conhecido como um período do iluminismo, né? Onde a razão ela vai ter maior relevância para a obtenção do conhecimento e não mais a fé. Letra B. Conciliação entre revelação e metafísica platônica. Bom, né? Não é disso que se trata. A filosofia platônica ela vai influenciar bastante, sim, a filosofia medieval, mas não é isso que pede a questão. Está fazendo um paralelo entre o século XVIII e esse antigo regime. Então a gente pode descartar também a letra B. Vamos à letra C. Vinculação entre escolástica e práticas de pesquisa. A escolástica ela é apenas um momento do período medieval. Ele está falando do antigo regime, né? Então não necessariamente escolástica e nem práticas de pesquisa. A gente pode descartar também a letra C. Vamos à alternativa D. Separação entre teologia e fundamentalismo religioso. Bom, eles estão fazendo sim uma separação da teologia, porque o que está prevalecendo aqui no século XVIII é o conhecimento científico. Mas o que mata, por exemplo, essa questão aqui, essa alternativa, é esse fundamentalismo religioso, que não é o que prevalece no século XVIII. Beleza? Então a gente descarta e sobra a letra E, que diz o seguinte: contraposição entre o clericalismo e liberdade de pensamento. Ou seja, no clero, na igreja, né, eles dominavam o conhecimento, né? Se utilizavam, inclusive, da filosofia para justificar a existência de Deus, né, através desses filósofos que eu citei para vocês. Então, o século XVIII, eles estão se opondo, né? Por isso que vai ser chamado uma passagem do teocentrismo, que é Deus como centro, para o antropocentrismo, que é o homem como centro da investigação, né, científica. Então, letra E, contraposição entre o clericalismo e liberdade de pensamento. Beleza, pessoal? Vamos a mais uma questão? Bom, encerramos aqui, né, essas questões sobre a filosofia
medieval, lembrando que podem cair de diversas maneiras esses mesmos temas. Agora nós vamos para a questão de número 30, que é uma questão do Enem de 2019. Vamos ao texto, né? Texto 1. Considero apropriado deter-me algum tempo na contemplação deste Deus todo-perfeito, ponderar totalmente à vontade seus maravilhosos atributos, considerar, admirar e adorar incomparável beleza dessa imensa luz. Então é o texto do René Descartes. Texto 2, vamos ao texto 2. Qual será a forma mais razoável de entender como é o mundo? Existirá alguma boa razão para acreditar que o mundo foi criado por uma divindade todo-poderosa? Não podemos dizer que a crença em Deus é apenas uma questão de fé. Pois bem, aqui ele trata sobre a ideia do René Descartes, que é um grande filósofo ali da modernidade, alguns vão considerar ele como o pai da modernidade, né? E vamos ao que pede a questão. Os textos abordam um questionamento da construção da modernidade que defende um modelo. Que modelo esse que vai ser defendido? Letra A. Centrado na razão humana? Sim, né? É um modelo centrado na racionalidade humana. Uma vez que já se passou ali por todo aquele período medieval, onde a razão está ofuscada e a fé se sobrepõe à razão, aqui eles estão tentando fazer o contrário, né? Que é justamente colocar, né, o defender um modelo centrado na razão humana. Então, até aqui, essa questão ela é bem adequada ao que pede, o que pede a questão, né, essa alternativa. Vamos ali ver o que diz a letra B. Baseado na explicação mitológica? Bom, explicação mitológica não, né? A explicação mitológica ela é ali o que prevalecia antes até do surgimento da filosofia. Então, a gente pode descartar a letra B. Letra C. Fundamentado na ordenação imanentista, né, não está fundamentado nessa ordenação imanentista. Esse imanentismo ele é mais uma característica, né, metafísica também da filosofia medieval. Então a gente descarta também a letra C. A letra D diz o seguinte: focado na legitimação contratualista. Bom, o contratualismo ele é um conceito que está ali inserido numa filosofia mais política, né? O contratualismo ele é uma teoria onde o homem vai falar sobre o seu estado pré-social. Portanto, é uma discussão de natureza política. Aqui ele está falando que essa discussão ela possui uma natureza epistemológica, ou seja, de como o homem chega ao conhecimento. Então, a gente pode descartar também a letra D. Vamos ver o que diz a letra E. Configurado na percepção etnocêntrica? Bom, também não, né? Não é etnocêntrico, não é uma etnia, mas sim a raça humana, a racionalidade humana. Então, letra A, resposta correta, centrado na razão humana. Beleza? Vamos para mais uma questão de filosofia moderna. É uma questão, né, a gente acabou de passar por uma questão sobre o Descartes, agora a gente vai falar sobre o David Hume. Mas antes de começar a falar sobre ele, a gente tem que entender o seguinte: quando se começa ali a modernidade, o Descartes, o David Hume, eles estão em lados opostos de uma grande discussão, de um grande problema, que é um problema epistemológico, ou seja, de como o homem chega ao conhecimento. O René Descartes, ele vai dizer o seguinte: o conhecimento, ele começa na razão humana, né? Por outro lado, o David Hume, né, e os empiristas, né? Então, temos o Descartes e os racionalistas. Ou seja, o Descartes vai dizer, e os racionalistas também, que o conhecimento, ele começa na razão. A gente já nasce com algumas ideias inatas. Por exemplo, a gente não precisa da nossa sensibilidade para a gente perceber que 1 mais 1 é igual a 2. A gente não precisa experimentar na realidade. A gente pode fazer isso de olho fechado, 1 mais 1 é igual a 2. A gente não precisa experimentar na sensibilidade que um quadrado tem 2 lados. A gente consegue fazer esse exercício mental. Então, as formas geométricas, os números e a própria ideia de Deus, né, a gente já nasce com essas ideias inatas e não precisa da sensibilidade para isso. Portanto, o conhecimento para o René Descartes e para os racionalistas começam na razão humana. Por outro lado, né, os empiristas, como David Hume, como Francis Bacon, John Locke, eles vão defender que o conhecimento ele começa na sensibilidade, né? Então vai ser aí, eles vão defender o contrário do que os racionalistas defendem. Vamos à questão. É uma questão
a questão de número 31 do nosso material, ela é uma questão do Enem de 2020. E ela diz o seguinte, é uma questão sobre o David Hume. Adão, ainda que supuséssemos que suas faculdades racionais fossem inteiramente perfeitas desde o início, não poderia ter inferido da fluidez e transparência da água que ela o sufocaria. Então, ele só percebe, né, que, por exemplo, se sufocaria na água, não somente pela fluidez ou pela transparência, mas, por exemplo, sentindo, se afogando, sei lá. Nem da luminosidade, perdão, e calor do fogo que este poderia consumi-lo. Nenhum objeto jamais revela, pelas qualidades que aparecem aos sentidos, nem as causas que o produziram, nem os efeitos que dele provirão. E tampouco nossa razão é capaz de extrair, sem auxílio da experiência, qualquer conclusão referente à existência efetiva das coisas ou questão de fato. Então, eu vou repetir mais uma vez. E tampouco a nossa razão é capaz de extrair, sem auxílio da experiência, ou seja, ele está indo contra o Descartes. O Descartes vai dizer, bom, a gente não precisa da experiência para começar o conhecimento. E ele está dizendo, bom, sem auxílio da experiência, qualquer conclusão referente à existência efetiva das coisas ou questões de fato, ou seja, ele diz que o conhecimento ele começa na sensibilidade, na experiência, beleza? Por exemplo, outro empirista, que é o John Locke, ele vai dizer o seguinte, a gente nasce, eles vão defender a ideia da tábula rasa. A gente nasce como uma folha em branco, né? Enquanto o Descartes diz, os racionalistas, que a gente nasce com algumas ideias inatas, o John Locke, por exemplo, ele vai dizer que a gente nasce com a tábula rasa, ou seja, uma folha em branco, e essa folha vai sendo preenchida através das nossas experiências ao longo da vida, né? Então, vamos ao que pede essa questão. Segundo o autor, qual é a origem do conhecimento humano? Letra A, potência inata da mente. Bom, quem defende a potência inata da mente como a origem do conhecimento humano é René Descartes, não David Hume. Então, a gente pode descartar a letra A. Letra B, a revelação da inspiração divina? Também não, né? Revelação, inspiração divina são coisas que não têm a ver com a nossa sensibilidade, né? Com esse mundo dos fenômenos, que a gente consegue aprender através dos nossos sentidos. Então, a gente consegue também descartar aqui de cara essa letra B. Letra C. O estudo das tradições filosóficas, a origem do conhecimento não se dá através do estudo das tradições filosóficas para o David Hume, né? Então, a gente descarta também de cara a letra C. Letra D. A vivência dos fenômenos no mundo é exatamente isso, né? Ou seja, a sensibilidade, a vivência dos fenômenos, né? Essa vida factual. É por aqui que começa o conhecimento. Então, a mais adequada até aqui é a letra D, alternativa D. Vamos ao que diz a questão, a alternativa E. O desenvolvimento do raciocínio abstrato? Também não. Raciocínio abstrato também não, porque isso não tem nada a ver com sensibilidade, né? Convivência dos fenômenos. Então, a gente pode descartar também a letra E. Ou seja, resposta correta é a letra D, vivência dos fenômenos do mundo, beleza? Vamos para mais uma questão do David Hume, beleza? Essa é a questão de número 32 do nosso material e ela é uma questão do Enem de 2018. Vamos ao texto. Quando analisamos nossos pensamentos ou ideias, por mais complexos e sublimes que sejam, sempre descobrimos que se resolvem em ideias simples, que são cópias de uma sensação ou sentimento anterior. Mesmo as ideias que, à primeira vista, parecem mais afastadas dessa origem, mostram a um exame mais atento ser derivada dela. Ou seja, tudo que tem na nossa cabecinha, está dizendo David Hume, é derivado, primeiro, daquilo que acontece na experiência, e não o contrário, beleza? Vamos ao que pede a questão. Depreende-se deste excerto da obra de Hume que o conhecimento tem sua gênese na convicção inata, a gente já viu também na questão anterior que ele descarta isso. Letra B, dimensão a priorística. Bom, o que significa isso, a priorística, né? A gente tem dois conceitos na filosofia, a priori e a posteriori. A priori é aquilo que vem antes da experiência, e a posteriori é aquilo que vem depois da experiência. Então, não pode ser a priori porque começa na experiência, não pode ser antes dela, beleza? Então, a gente descarta também. A letra B. Vamos à alternativa C. Elaboração do intelecto, descartamos também, porque não se trata do intelecto para ele. Para os empiristas, o intelecto ele faz uma reflexão depois que
A sensibilidade consegue, né, pegar todas aquelas informações. Eles não estão... Pessoal, é importante. Os racionalistas não desprezam a sensibilidade. Apenas o conhecimento começa na razão. Por outro lado, os empiristas não desprezam a racionalidade. Apenas o conhecimento que começa na sensibilidade. Então, letra D. Percepção dos sentidos, né? Então, para o David Hume, o conhecimento ele tem sua gênese onde? Exatamente na percepção dos sentidos, né? E não, por exemplo, numa realidade transcendental. Então, a resposta correta é a letra D, percepção dos sentidos. Beleza, pessoal? Então, a gente ainda vai resolver aqui nas próximas aulas algumas questões, né, que diz respeito à filosofia moderna, essa questão da epistemologia, desse problema epistemológico. A gente tem aqui já percebendo que temos esse problema, nessa dicotomia. Afinal de contas, quem tem razão? Os empiristas, os racionalistas? A gente vai ter um cara que vai resolver esse problema. Mas isso, né, se tu quer saber, é um assunto para a próxima aula, beleza? Então, não perde a próxima aula, porque a gente vai falar sobre um grande filósofo que vai resolver esse problema, beleza? Então, aquele abraço e até mais.